Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pois bem, estou aqui novamente para a nossa meditação, hein? Não sou vosso professor, não me canso de repetir essa frase, né? Não sou o vosso professor, sou humildemente vosso irmão em Cristo, igual a você que aí está me assistindo, me vendo, o vosso irmão em Cristo, humildemente, Pedro. Pois bem, hoje eu quero comentar com você sobre torcer e distorcer. Torcer o quê? E distorcer o quê? Distorcer o que a religião tem torcido. Vamos ver o que está escrito? No livro histórico de João, no capítulo 16, a partir do verso 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, disse Jesus. Pois bem, eu tenho ouvido, aqui é uma crítica que eu vou fazer, parece uma crítica, não é uma crítica, mas é uma observação construtiva. Eu tenho visto muito aí a turma da religião, tanto evangélica quanto a católica, usar esse texto dizendo: olha aí, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quem convence a pessoa que ele está em pecado é o Espírito Santo. Quem já não se ouviu essa frase por aí? Tenho certeza que você já ouviu. É o Espírito Santo que convence. Tem aquele negócio, né? Que a pessoa começa, a mãe, né, principalmente, ou o pai, começa a orar e dizer: "Oh, Senhor, salva meu filho. Salva meu filho. Salva meu filho, Senhor. Tira ele do mundo." Oh, peraí, eu não quero que Deus tire meu filho do mundo, não, caramba. Pelo amor de Deus, né? Porque o dia que o Senhor tirar meu filho do mundo, ele vai levar para a glória, né? Eu não quero ficar sem meu filho, não, tá? Eu não quero ficar sem meus filhos, não. Tenho 3 filhos e tenho grande amor e consideração e respeito por eles. Pelo amor de Deus, né? Foi tudo que o Senhor me deu, eu até considero eles como herança do Senhor. E agora eu vou dizer para o Senhor tirar meu filho do mundo? Deixa no mundo, Senhor. E continua com o meu filho, continua com meus filhos. Continua com a minha filha, com meus filhos. Mas não tire eles do mundo, não, Senhor. Porque eu digo que se eu tirar ele do mundo, o Senhor vai lá ir para onde? Então, tem aqui esse detalhe, né? Então, esse é o religioso. Tira meu filho do mundo, Senhor. Tira não, Senhor. Vive nele, reina nele, faz dele um instrumento do Senhor, mas não leva, ele, não tira ele do mundo não, por favor, hein? É um pedido especial que eu faço ao Senhor. Pois bem, então, ele começa a dizer, né? Aí eles vai os pregadores de ambas as religiões, dizendo: olha, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, que convence o pecador que ele é pecador, que ele tem que se arrepender. Era só porque tanto a religião evangélica quanto a católica, eles aplicam a palavra literalmente. É como se a palavra que fosse escrita ontem como uma previsão do tempo, dando previsão do tempo que iria acontecer hoje. Vai ter sol. Aliás, a previsão do tempo dizendo que todo dia vai ter sol é verdade, porque todo dia tem sol, né? Qual é o dia que não tem sol? Mesmo quando está encoberto, o sol nasceu e está aí por cima das nuvens, mas tem sol. Mas a previsão tem que dizer que amanhã vai ter sol. Não precisa dizer, né? Previsão dizer que tem sol amanhã, porque vai ter sol de qualquer maneira. Pois bem, e aí eles aplicam literalmente, como uma previsão do tempo, dita ontem nos telejornais, com a previsão do tempo que hoje iria acontecer. Vento, frio, calor, chuva, sol e por aí vai. Então, eles aplicam, é assim que a religião aplica. Eu fico pensando, meu Deus, esse povo, essa turma aí, né, faz teologia. Será que no curso de teologia deles não ensinaram para ele tempo histórico da palavra, tempo verbal do texto,
se eles entendessem pelo menos o tempo verbal do texto, já era um grande passo, mas não. Eu não sei se não ensino, se no conteúdo programático de quem prepara esses cursos teológicos tem essa matéria, né? Interpretação de textos, tempo verbal de texto, sujeito do texto, a oração do texto. Eu não sei, né? Não sei se eu não conheço, então não posso até dizer que não tem. Eu não sei se tem ou se não tem, mas de maneira que se tiver e eles dão esse curso de teologia, os seus alunos estão aprendendo errado, professor aí de teologia. Porque você não deu para ele. É o tempo histórico da palavra, o tempo verbal de texto, o tempo passado, presente e futuro do texto. Você não deu para ele, não ensinou para ele. E aí começa, né, a aplicar esse texto. Esse texto foi usado pelo Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, porque ainda o pecado não tinha sido aniquilado. O pecado não tinha sido aniquilado. Quando eu falo em pecado aí, tem muitos aí do outro lado que já começa a ficar nervoso. Por quê? Porque o pecado Cristo aniquilou mesmo. Hebreus 9:26 está escrito que Cristo aniquilou o pecado. Hebreus 1:3 diz que depois que ele fez a purificação dos pecados, ele fez a purificação dos pecados. Hebreus 1:3 que ele subiu, deixou tudo pronto. 9:26 de Hebreu, ele aniquilou. 10:14 até o 18 diz que com a só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados e que não mais lembra do pecado. Só quem lembra do pecado hoje é os padres, sacerdotes, pastores, bispo, apóstolos. Essa turma aí da religiosidade, eles lembram do pecado, porque eles têm que impor na mente das pessoas, né? Eles têm que impor na mente das pessoas que as pessoas é miserável, pecadora. E tem muitos até que se sente mesmo, acreditam. Eles chamam assim na cara limpa da pessoa, assim, ó, de cara a cara, né? Desculpa da expressão, mas a expressão aqui comigo é simples. Não tem muita volta, querer falar polido, porque não é que eu não sei falar, né? Mas estou dizendo o que você sabe. Se eu falar bem falado, ou usar linguística aqui ou não usar, você vai entender o que eu estou falando. Você não é surdo, você está ouvindo, você está vendo, então você entende também, é claro. Então, dizer que o cidadão que está de frente dele é um miserável pecador. Aceita Jesus, pecador. Vem para Jesus. Vim para Jesus? Como? Como? Se Jesus já está na pessoa. E se para Jesus está na pessoa, não dependeu da vontade do padre, do pastor, do bispo, do apóstolo, não dependeu de ninguém, nem do clero, nem do presidente da convenção. Do presidente da convenção. É porque o presidente da convenção não falou, então não existe. É porque o Papa não falou, não existe. A palavra está falando que existe. Ele não é pecador, ele não é miserável, ele é santo, ele é justo. Eu não aceito. Então discuta com Deus. Entra com protesto contra Deus, contra a palavra. E talvez você ganhe a causa. Quem sabe? Pois bem, então estorce a palavra. Quando Jesus usou esse texto, que quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, é porque estava na lei. E ninguém melhor do que Jesus conhecia os fariseus, a sua geração, as ovelhas perdidas da casa de Israel, as quais ele veio exclusivamente para eles. E deixou bem claro que ele veio somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele conhecia muito bem quantas vezes Jesus não chamou o seu povo, o povo da sua geração, os religiosos, né, da época, de sepulcros caiados. Quantas vezes? Sepulcros caiados, filhos do inferno. Filhos 7 vezes do inferno. Não falando aquele dia, né, que ele entrou no templo com um chicote, né, e pegou a turma, né? Pegou a turma e foi. Aí
eu fico pensando se fosse nos dias de hoje, né? Se Jesus viesse, acontecesse isso pessoalmente, né? Na vida real, pessoalmente, Jesus visitasse aí umas catedral que tem aqui na cidade de Anápolis, principalmente, tem umas catedral, tem umas matrizes, tem uma sede, e aqui no estado de Goiás, o Templo do Salomão, lá em São Paulo, e outros por aí, lá no Rio de Janeiro, a Agenor Truque e o Chapelão. Imagina se Jesus chegasse no meio dessa turma, hein? O que eles iam fazer? Com certeza ele ia morrer agora. Com certeza. Tem absoluta certeza que eles enforcavam ele. Matavam Jesus asfixiado. Pegar e... o que você veio aqui fazer, miserável? Tá falando a verdade? Que o negócio nosso aqui é grana, é status. O negócio nosso aqui é fama. Nosso negócio aqui é chegar lá. É ter fama, ter luxo, ter mordomia, ter helicóptero, ter avião, ter carro do ano, ser o presidente da convenção. Sai daqui, miserável Jesus! Se Jesus viesse hoje, né? Ainda bem que Jesus veio para Israel, não veio para os brasileiros, né? Ainda bem. Imagine Jesus hoje descesse, voltasse pessoalmente no meio dessa turma, hein? Lá no meio da turma do Chapelão, né? Do bispo mais feio, do Agenor Truque, lá no templo do Salomão, né? Imagine se Jesus descesse e procedesse como ele procedia no meio dos religiosos. Porque chegou lá no templo e o chicote comeu bom, viu? O chicote comeu bom. E aí, o chicote comendo, e ele falando, turma de, né? Não posso falar aqui, mas você sabe como é que Jesus chamou aquela turma, né? De mercenários, né? E daí tá fazendo da casa do pai uma casa, casa de negócio, né? Imagina se eu chegasse hoje às mesas de CDs, né? De livros, né? E tantas outras coisas, tanta bugiganga, né? Que tem dentro desses templos religiosos, né? Embora hoje não é casa de Deus mais, né? Você sabe que a casa de Deus hoje é você, eu, nós, o povo. Templo, os verdadeiros templos do Espírito Santo. Porque desde o tempo de Paulo ele disse assim, ó, Deus que fez os céus e a terra e que dá nossa respiração, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, pronto. E mesmo se Paulo não falar, mesmo com pouca inteligência que eu tenho e que você tem também, dá para a gente entender isso, né? Que não tem como Deus habitar lá dentro daquele, ficar lá, né? Limitadamente para você ir buscar ele lá. Não está. Deus está em você. E está na nossa comunhão uns com os outros, hein? Aonde Deus se completa em nossa vida é na nossa comunhão uns para com os outros. Sabe por quê? Porque se eu não amo você, o qual eu vejo de vez em quando, outros todos os dias, se eu não amo você, se eu não tenho paciência com você, se eu não tenho humildade com você, se eu não me respeito o seu espaço, se eu não respeito o seu espaço, se eu acho que sou melhor do que você, que eu tenho que sobrepor o que você fala, o que você faz, tem que te colocar para baixo, tem que te humilhar. Se eu faço isso com você, como eu posso dizer que sou filho de Deus e que amo a Deus, o qual eu nunca vi? Ou você já viu Deus pessoalmente? Eu nunca vi. Até quero ver, né? Não é gostaria não, hein? Essa palavra gostaria fica no passado, no verbo passado. Eu quero ver. Eu quero ver o Senhor na minha vida. E quero ver Ele real, assim na minha frente, me abraçando. E se eu não ver, se eu amo você, ou melhor, se você que eu vejo, eu não amo, se você que é a imagem e semelhança de Deus, diz a palavra, eu não amo, como eu posso dizer que amo a Deus, sou filho de Deus, sou servo de Deus, sou não sei o que, vaso de Deus? Como? Sou um mentiroso, sou um hipócrita. É disso aí que está cheio esses templos religiosos de hipócritas, chamando o povo de pecador para poder segurar o povo. E o pior, né? Que a maioria do povo
falta entendimento. É como diz a palavra: o meu povo foi consumido porque falta-lhe conhecimento, entendimento da palavra. E a maioria falta entendimento, conhecimento da palavra, é porque não tem humildade para ler, para pesquisar, para analisar, para ouvir. Não tem humildade. Não tem humildade. Hoje mesmo eu estava aconselhando um momento. Hoje mesmo eu estava aconselhando uma pessoa dizendo: olha, se você continuar nessa ansiosidade, nesse estresse que você tem diariamente, a pessoa só vive estressado, só vive ansioso. Não tem paciência para nada, não tem humildade para ouvir, não tem humildade para analisar, pesquisar e verificar, checar se o que ele ouve, o que ele vê é verdade ou não é. Não tem humildade. Como vai aprender? Nunca. Então, o que falta também é humildade, querido. A gente tem humildade para ouvir até mesmo os ignorantes. Quantas vezes eu tenho uma palavra inspirada, eu me inspiro numa palavra do ignorante. Diz: opa, ele está falando isso? Meu Deus, eu falei isso também. Opa, não vou falar isso mais, porque isso é coisa de ignorante. Se eu fizer, ou se eu falar como ele está fazendo, eu vou igualar a ele na ignorância. E aí? Então, querido, hoje muitos não aprendem, muitos não têm entendimento, porque falta humildade. É uma ansiosidade exagerada, ansioso em todos os pontos, em todas as horas, aquela preocupação excessiva. É como se ele não tivesse promessas de Deus, não cresce em Deus. Olha, parece que não deve crer mesmo não, né? Porque não pode ter tanta preocupação, querendo resolver tudo e todas as coisas, querendo consertar tudo, querendo consertar todos, querendo que tudo seja igual da maneira dele, da ansiosidade dele, no tempo dele. Atrasou? Já passou de hora, ó, tá atrasado. E aí? Por que atrasou? Já começa, né? É por isso que a maioria não aprende, não tem humildade. E continua, né? Continua aí na sua ansiosidade, continua com o seu estresse, continua com a sua arrogância, continua. Você é um pretenso candidato a um infarte ou um AVC, tá bom? Desculpa aí que eu distanciei um pouquinho, né, do sentido da palavra, mas o Espírito Santo está me tocando para falar, eu estou falando com você. Você que é muito ansioso, ansiosa, estressado, estressadinho, né? Explosivo, estressado, você é um pretenso, um bom candidato, hein? Vou te informar, a um infarte e a um AVC ou um neurisma cerebral também. Não falando outras doenças, né? Ou também desenvolver uma diabetes. Isso mesmo. E doenças coronarianas e outras e outras. Você é um bom candidato para poder desenvolver todas essas síndromes do mal contra a sua vida. Pois bem, então é por isso que eles não aprendem, não entendem, não compreendem, porque a maioria não tem humildade para ouvir. E se tem, não tem. E aí já tem pessoas que já começam a criticar antes mesmo de terminar de ouvir. Não tem nem paciência para ouvir o que o outro está dizendo. Ele já tem, quando o outro começa a falar, ele já começa a criticar. É como se ele tivesse todo o texto que o outro vai fazer, que o outro vai falar, ele tivesse o texto em mão, já soubesse do texto, e ele já vai começar o outro falando e ele do outro lado criticando. Meu Deus! Pois bem, querido, fugi um pouquinho do assunto, perdão aí. Então, o Espírito Santo convenceu o mundo do pecado no tempo de Jesus, porque era a lei. Quando ele foi à cruz, colocou fim na lei. Cristo é o fim da lei. Romanos 10:4. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então fique com essa palavra. Não torça a palavra. Não te aceite te chamar de miserável nem de pecador. Porque se você aceitar, você está confessando que você é um incrédulo. Não crê
no que Cristo já fez por você, por toda a sua vida e por sua família e por todos os seus amigos. Você não crê. Mas se você crê nele, acreditar nele, não é aceitar como Salvador, tá? Não precisa levantar a mãozinha aí, porque não precisa você fazer isso. Porque ele que te escolheu. Não foi ele, não foi você que escolheu a ele, não foi você que decidiu aceitar ele. Antes, desde quando você nasceu, eu é quem escolhi a vós, diz o Senhor, Evangelho de João, capítulo 15, 16. Não escolheste vós a mim, mas eu é quem vos escolhi a vós, e nomeei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fique com essa palavra. Pois bem, convido você a inscrever no canal, novamente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, nos ajude escrevendo no canal, hein? Nos ajude compartilhando as nossas mensagens. Nos ajude escrevendo aqui para o canal, dando a sua sugestão. Vamos unir? Vamos ser uma família? Mostrar que nós somos convertidos, temos Cristo e somos a família de Deus? E estamos em plena comunhão com o Senhor, mesmo distante um do outro, mas em espírito, virtualmente estamos presentes, porque o Espírito Santo que está aqui em mim, está movendo, está aí na sua vida, movendo você nesse momento também. Que maravilha! Muito obrigado pela sua presença, pela sua educação e por você que já está inscrito no canal, meu muito obrigado. Graça eterna.